Olá, sejam bem-vindos ao canal Agregando Conhecimentos, onde você aprende um pouco mais sobre o mundo a cada vídeo. Nesse vídeo iremos conhecer um pouco sobre a China e sua história milenar. Desde as dinastias chinesas, até a invasão dos mongóis. Vamos nos aventurar nessa incrível história. Gostando do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seus comentários. Vamos começar! A história da China é uma das mais antigas e ricas do mundo, abrangendo desde a pré-história até os dias atuais. A China é considerada uma das civilizações mais antigas do planeta, tendo desenvolvido uma cultura, uma escrita, uma religião, uma filosofia e uma política próprias ao longo de milênios. A China antiga foi marcada pela sucessão de dinastias, que eram famílias de governantes que se revezavam no poder. As primeiras dinastias conhecidas foram a Xia, a Shan e a Zhou, que se estenderam desde o século 21 a.C. até o século 3 a.C. Nesse período, a China foi unificada pela primeira vez pelo rei Qin Shi Huang, que iniciou a construção da famosa Muralha da China e fundou a dinastia Qin, que deu origem ao nome do país. A dinastia Qin foi seguida pela dinastia Han, que durou de 202 a.C. a 220 d.C. e foi uma das mais importantes da história chinesa. Foi nessa época que a China expandiu seu território, consolidou seu sistema administrativo, desenvolveu sua economia, sua ciência, sua arte e sua literatura, e estabeleceu relações comerciais e culturais com outros povos, como os romanos, através da Rota da Seda. Após a queda da dinastia Han, a China entrou em um período de divisão e instabilidade política, que durou até o século VI, quando a dinastia Sui reunificou o país. A dinastia Sui foi sucedida pela dinastia Tang, que governou de 618 a 907 e foi considerada a época de ouro da China. Sob os Tang, a China atingiu seu apogeu cultural, econômico e militar, e influenciou toda a Ásia Oriental. No entanto, a dinastia Tang entrou em decadência e foi substituída por um período de fragmentação e guerra civil, conhecido como 5 dinastias e 10 reinos. Nesse contexto, a China foi invadida pelos mongóis, liderados por Kublai Khan, que fundou a dinastia Yuan em 1271. Os mongóis dominaram a China até 1368, quando foram expulsos pelos rebeldes chineses, que estabeleceram a dinastia Ming. A dinastia Ming governou a China de 1368 a 1644 e foi a última dinastia de origem chinesa. Os Ming restauraram a cultura e a identidade chinesas, fortaleceram a defesa do país, promoveram grandes obras públicas, como o Grande Canal e a Cidade Proibida, e realizaram expedições marítimas, que levaram os navios chineses até a África e a Europa. No entanto, a dinastia Ming também enfrentou problemas internos e externos, como a corrupção, a rebelião, a fome, a peste e a invasão dos Manchus, um povo do nordeste da Ásia. Os Manchus derrotaram os Ming e fundaram a dinastia Qing, que governou a China de 1644 a 1911. Os Qing foram a última dinastia imperial da China e presenciaram o declínio do país diante das potências ocidentais e do Japão, que impuseram tratados desiguais e humilhantes à China. A dinastia Qing foi derrubada pela Revolução de 1911, que proclamou a República da China, sob a liderança de Sun Yat-sen. No entanto, a República não conseguiu unificar e modernizar o país, que caiu em um estado de guerra civil entre os nacionalistas do Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, e os comunistas do Partido Comunista da China, liderados por Mao Tse-tung. A guerra civil foi interrompida pela invasão japonesa, que ocorreu entre 1937 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses ocuparam grande parte da China e cometeram atrocidades contra a população chinesa, como o massacre de Nanquim. Os chineses resistiram aos invasores, tanto os nacionalistas quanto os comunistas, mas estes últimos ganharam mais apoio popular. Após a derrota do Japão na guerra, a guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas foi retomada. Os comunistas venceram a guerra e proclamaram a República Popular da China, em 1949, sob o comando de Mao Tse-tung. Os nacionalistas fugiram para a ilha de Taiwan,
onde mantiveram a República da China, que ainda hoje reivindica a soberania sobre toda a China. A República Popular da China foi o primeiro regime comunista da história da China e iniciou uma série de transformações políticas, econômicas e sociais no país. Mao Tse-tung implementou uma política de coletivização da agricultura e da indústria, conhecida como o Grande Salto Adiante, que fracassou e causou uma grande fome, que matou milhões de pessoas. Mao também lançou a Revolução Cultural, que visava eliminar as influências capitalistas e tradicionais da sociedade chinesa, mas que resultou em uma grande perseguição política e cultural, que afetou milhões de pessoas. Após a morte de Mao, em 1976, a China iniciou um processo de reforma e abertura, liderado por Deng Xiaoping, que introduziu elementos de economia de mercado e incentivou o investimento estrangeiro no país. A China passou a ter um crescimento econômico acelerado, que a transformou em uma das maiores potências mundiais. No entanto, a China manteve o sistema político de partido único e reprimiu os movimentos democráticos, como o da Praça da Paz Celestial, em 1989. História e lendas da Muralha da China. A Muralha da China é uma das maiores e mais antigas construções do mundo. Ela foi erguida ao longo de mais de 2000 anos, por diferentes dinastias que governaram a China, com o objetivo de proteger o território dos ataques de povos nômades do norte, como os mongóis e os Xiongnu. A muralha também serviu para controlar o comércio da seda, que era uma das principais fontes de riqueza da China antiga. A Muralha da China não é uma estrutura única, mas sim um conjunto de várias muralhas que se conectam ou se sobrepõem em alguns trechos. Estima-se que a extensão total da muralha seja de cerca de 21 mil quilômetros, atravessando 11 províncias e regiões autônomas da China. A altura média da muralha é de 8 metros, e a largura varia entre 4 e 9 metros. A muralha é feita de diferentes materiais, como pedra, tijolo, terra e madeira, dependendo da época e do local da construção. A Muralha da China é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. Ela é um dos principais símbolos da cultura e da história chinesa, e atrai milhões de turistas todos os anos. Além da sua importância histórica e arquitetônica, a Muralha da China também é cercada de lendas e mitos, que fazem parte do imaginário popular. Uma das lendas mais famosas é a de Meng Jiangnu, uma jovem que se casou com um trabalhador da muralha, chamado Fan Xilian. Logo após o casamento, Fan foi recrutado pelo imperador Qin Shi Huang, o primeiro a ordenar a construção da muralha, para trabalhar na obra. Meng não teve notícias do marido por muito tempo, e decidiu ir procurá-lo na muralha. Depois de uma longa jornada, ela descobriu que Fan havia morrido de exaustão, e que seu corpo havia sido enterrado dentro da muralha. Meng ficou tão triste e desesperada, que começou a chorar e a bater na muralha com as mãos. A muralha, então, se abriu, revelando os ossos de Fan e de muitos outros trabalhadores. Meng pegou os ossos do marido e os levou para casa, para lhe dar um enterro digno. O imperador Qin, ao saber do ocorrido, ficou furioso e mandou capturar Meng. Porém, ao vê-la, ele se encantou com sua beleza e quis se casar com ela. Meng concordou, com a condição de que o imperador fizesse um funeral para Fan e para todos os trabalhadores mortos na muralha. O imperador aceitou, mas depois de cumprir a promessa, ele voltou para buscar Meng. Ela, porém, se jogou no mar, preferindo morrer a se casar com o tirano que matou seu amado. Outra lenda é a do dragão que ajudou a construir a muralha. Segundo essa lenda, quando o imperador Qin ordenou a construção da muralha, ele pediu a ajuda de um sábio, que sabia como invocar dragões. O sábio chamou um dragão, que voou sobre a terra e traçou o caminho que a muralha deveria seguir, passando por montanhas, vales e rios. Os trabalhadores seguiram as marcas deixadas pelo dragão, e assim construíram a muralha de acordo com o terreno. O dragão também ajudou a transportar materiais e a assentar as pedras. Quando a muralha ficou pronta, o dragão voltou para o céu, mas deixou sua marca na muralha, que tem a forma de um dragão deitado. Curiosidades da China. A China é um país fascinante, com uma cultura milenar,
uma população gigantesca e uma economia em ascensão. Há muitas coisas interessantes e curiosas sobre a China que talvez você não saiba. Aqui estão algumas delas. A China tem o maior número de habitantes do mundo, cerca de 1,4 bilhão de pessoas. Isso significa que 1 em cada 5 habitantes do planeta é chinês. A China também tem a maior construção do mundo, a Muralha da China, que tem mais de 21 mil quilômetros de extensão e foi construída ao longo de vários séculos para proteger o país de invasores. A China é o maior consumidor de vinho tinto do mundo, superando a França e os Estados Unidos. Os chineses bebem cerca de 1,9 bilhão de litros de vinho por ano. A China é o país que mais usa palitinhos para comer, chamados de hashi. Estima-se que os chineses usam 45 bilhões de hashis por ano, o que requer o corte de 20 milhões de árvores. A China é o país que mais consome carne de porco no mundo, cerca de 55 milhões de toneladas por ano. Os chineses também comem carne de cobra, cachorro, escorpião, grilo e outros animais exóticos. A China é o país que mais polui o meio ambiente, sendo responsável por 28% das emissões globais de dióxido de carbono. A China usa principalmente o carvão mineral para gerar energia, o que contribui para a poluição do ar e as mudanças climáticas. A China é o país que mais executa pessoas por meio da pena de morte. A China não divulga o número oficial de execuções, mas estima-se que sejam milhares por ano, por diversos tipos de crimes. A China é o país que mais tem militares no mundo, com cerca de 2 milhões de soldados prontos para o combate. A China também tem o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. A China é o país que mais tem idosos do mundo, com cerca de 250 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Na China, os idosos são muito respeitados e valorizados pela sua experiência e sabedoria. Cerca de 30% das famílias chinesas têm um dos avós morando junto. A China é o país que mais tem homens solteiros no mundo, com cerca de 40 milhões a mais do que mulheres. Isso se deve à antiga política do filho único, que favorecia os filhos homens em detrimento das filhas mulheres. Hoje, a China permite que cada família tenha até 3 filhos. A história da China é uma das mais antigas e ricas do mundo. Ao longo de milênios, a China testemunhou o surgimento e a queda de dinastias, o florescimento e a decadência de culturas, o desenvolvimento e a inovação de ciências, artes e filosofias. A China também enfrentou desafios e conflitos internos e externos, mas soube se adaptar e se transformar. Hoje, a China é uma potência global, com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, uma economia dinâmica e uma influência crescente. A China continua a preservar e a valorizar o seu patrimônio histórico, ao mesmo tempo que busca o seu papel no século XXI. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a história da China e que tenha aprendido algo novo e interessante. Obrigado por assistir e até a próxima! Olá, sejam bem-vindos ao canal Agregando Conhecimentos, onde você aprende um pouco mais sobre o mundo a cada vídeo. Nesse vídeo iremos conhecer um pouco sobre a China e sua história milenar.